Agora, toda vez que alguém contemplar a portentosa planta da pecã ou saborear seus frutos, sem dúvidas, lembrará seu pioneiro e cultivador de toda a região, Arminio Mioto, que no além sentir-se-á recompensado. Assim começamos a contar a história de quem foi mais do que um homem público, agricultor ou liderança política. Arminio enxergou possibilidades quando quase ninguém ainda conseguia ver. Ainda na década de 1940, iniciou com os primeiros plantios de noz pecã. Seu nome se confunde com a própria história de Anta Gorda, líder comunitário atuante e figura central no desenvolvimento regional. Porém, mais do que os cargos que ocupou, deixou um legado que permanece vivo na terra e nas pessoas. A história de Arminio Mioto começa muito antes de seu nome se tornar conhecido na região. Ela tem origem nas famílias de imigrantes que ajudaram a desbravar estas terras. E é através dessas lembranças, preservadas por familiares e companheiros de caminhada, que sua história segue viva até hoje. Assim, os personagens deste documentário relembram fatos e dados importantes para a construção desta trajetória. O Pedro Mioto, meu bisavô, nosso bisavô, e a Estela Bertucci Mioto, né? Que eu saiba, ela veio de Caxias, porque eu acho que os pais dela, não sei se ela era italiana mesmo e veio, porque a maioria eles ficavam em Caxias, e depois veio para cá. Aí se conheceram, casaram, tiveram 7 filhos, né? E foi isso. E aí o Pedro Mioto faleceu muito cedo. E aí meu avô, que era o filho mais velho, ajudou a criar todos os irmãos, né? Ele começou como ferreiro e assim ele foi. E procurando ajudar irmão e irmãs, né? E caminhar cada um para a melhor profissão possível que tinha, né? E, enfim, todo mundo foi grande. E o vô foi autodidata, né? Porque muito do que ele depois acabou, digamos assim, desenvolvendo de conhecimento, tudo por esforço próprio mesmo. É impressionante, assim, a vontade dele, não só de aprender, mas de passar aquele aprendizado para os outros. Era uma grande preocupação que ele tinha, que a gente vê que ele queria que desenvolvesse toda a região onde ele estava, né? Tio Arminio foi uma pessoa muito especial na minha vida. Eu tive a graça, eu digo, de conviver com ele por muitos anos. E ele era uma pessoa muito especial. Eu diria até que uma pessoa, um homem à frente do seu tempo. Tudo ele experimentava. Eu lembro que no terreno, acima da casa, ele, além das oliveiras, que foi uma experiência frustrante para ele na época, não é? Ele começou com a plantação das nogueiras. Foram as primeiras árvores ali. E eu tive também o prazer de dizer, de ter colhido as primeiras nozes ali ajudado, né, a juntar as nozes, das primeiras plantas, né, a produzir. Isso aqui tudo era tomado por um pomar, né? Uhum. Aqui havia maçãs, havia várias frutas e as nogueiras também, sim, né? E aqui, nesse espaço, tá aqui hoje, era um galpão onde as frutas todas eram experimentadas e transformadas em doces. Eu lembro do tacho imenso, um forno, exato, né? Um fogão de lenha aqui. Isso. Quando a cultura de noz pecã ainda era desconhecida na região, Arminio Mioto enxergou um potencial que poucos conseguiam imaginar. Com estudo, persistência e espírito pioneiro, lançou as bases de uma atividade que hoje faz parte da identidade econômica de Anta Gorda. O falecido Arminio, ele sempre gostou de plantar tudo que tipo de árvore.
E ele descobriu que tinha lá em São Paulo aquelas mudas para vender. Aí ele mandou vir de lá da Diemberg de São Paulo. Aqui que elas chegaram. Daí em diante. Ele folheando uma revista de chácaras e quintais, coisa assim, ou o Globo Rural, coisa assim, ele encontrou uma oferta, mudas de Nogueira Pecã. Não conhecia. Era um viveirista de São Paulo que oferecia as mudas. E ele, o seu Arminho, fez uma encomenda via correio. A encomenda foi via correio, mas as mudas vieram via ferroviária. Foram deixadas em Carazinho. Eu fui um dos primeiros enxertadores do Hermínio Mioto, que ele introduziu as mudas de Nogueira Pecã aqui em Antagorda em 1944. Eu sou do 41, então eu tinha 3 anos quando chegou as primeiras mudas em Antagorda. Daí ele começou a dar 10 mudas para um, 5 para outro, assim, para divulgar, né? E veio a época, era pé franco no caso. E os pé francos demoravam muito para produzir, demorava 8, 10 anos para começar a produzir. Daí apareceu a enxertia. E a enxertia, daí ele começou a enxertia, o primeiro enxertador foi o Alfeu Mioto, que era vizinho do Hermínio. Depois teve outros e eu também comecei foi na década de 60 aí, mais ou menos, que começou a enxertia. Aqui, as primeiras que veio, as primeiras que o Hermínio importou veio da Diemberg de Limeira, São Paulo. Não sei se eles faziam as mudas lá ou que era importada dos Estados Unidos, calculo que seja. Veio as primeiras mudas. Mas depois, passados os anos, começou fungos naquelas nogueiras. E teve outras variedades que apareceram de nogueira que deu menos fungo, né? Então, melhorada, tinha muitas, a Barton, a Sucesso, muitas que não dava fungo que nem as primeiras que veio de lá. Então, mas agora começou a dar fungo naquelas também, tem que tratar também aquelas, mas não é tanto que nem as primeiras, né? Essa aqui é uma melhorada, uma daquelas que não dava fungo. Então, sobrou só essa de antigamente, né? Essas aqui. Essa aqui é uma nogueira que o seu Hermínio me deu. De 10 nogueiras, sobrou essa aqui. Tenho 83 anos. Conheci o seu Hermínio, que ele começou a fazer um viveiro lá no Alfeu Mioto. Este ia sempre lá naquele viveiro. E depois, quando eu vim morar para cá, eu tinha mais ou menos uns 13 hectares de viver de nozes pecan. Yeah. E ali comecei a trabalhar com ele. Sempre trabalhei uns 8 ou 10 anos com o seu Hermínio. A história da nossa pecan em Antagorda tem uma relação muito grande com o seu Arminho Mioto. Contam aqui que o seu Arminho Mioto foi o primeiro prefeito de Antagorda, né? E foi uma pessoa que anteriormente incentivou muito o plantio da nogueira pecan. A história diz que tem relatos da Secretaria da Agricultura que fala que seria por 1944 teriam sido realizados os primeiros plantios de nogueira pecan. Eu até acho que talvez possa ser na década de 50, 51, 53, que começou os primeiros plantios através do seu Arminho Mioto, junto com outros empresários daqui na época. A gente pode citar o seu João Putric, Giordânio Citolin, Valdemar Fetti, que era um senhor empresário de erva mate, que tiveram a ideia de trazer a cultura da noz pecan para Antagorda. A noz pecan, ela entrou no Brasil lá por volta de 1910, em São Paulo, com a introdução das nozes através dos americanos, imigrantes que vieram para São Paulo. E depois
esse desenvolvimento em plantio no Rio Grande do Sul tem essa relação com Antagorda, que teria sido o município pioneiro, a região pioneira no plantio com fins comerciais da Nogueira Pecã. A história toda das nozes, houve um incremento muito grande de plantio. Antagorda surgiram viveristas na região, aqui no município, né? Vários, tem enxertadores como o seu Alfeu Mioto, né? Nilton Spezia, Luizinho Pitol, né? Depois, a Nogueira Pecã teve um problema das cultivares não serem adaptadas às nossas condições de umidade, de clima, e houve um decréscimo de produção e um desestímulo. Mas, lá por volta de 2003, começou um incremento no plantio como uma alternativa de renda para produtores de Antagorda e também do Rio Grande do Sul e de outros do estado, como Santa Catarina e Paraná. Aí, em 2006, houve um crescimento muito grande das nozes. E se começou até um trabalho aqui com a primeira Festa de Leite, que aconteceu em 2006, em que houve uma primeira mostra da Noz Pecã junto no evento. E em 2010 se começou o primeiro seminário da Noz Pecã em Antagorda, pela demanda que tinha de conhecimentos, né, por parte de produtores, solicitando aos viveristas, à Emater, aos escritórios municipal da Emater, há também técnicos que atuavam na região, pedindo informações sobre o plantio da Noz Pecã. E um crescimento hoje que, com a história, assim, Antagorda foi a pioneira, foi também a pioneira no primeiro simpósio sul-americano de Noz Pecã, que foi realizado em 2018, também incentivou para a criação da Câmara Setorial da Noz Pecã do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, Antagorda tem uma história toda como um município, não que tenha a maior área plantada, né? Que aí seria a Cachoeira do Sul, né? Mas como aqui tem maior número de famílias de produtores plantando Noz Pecã, que hoje deve andar por volta de 280 famílias e em torno de 400 e poucas hectares plantada com a cultura da Noz Pecã aqui no município. Mas aqui o Arminho Mioto, ele tem uma parcela muito grande, ou a mais importante parcela, no cultivo da Nogueira Pecã. Vamos dizer, ele foi um idealizador, ele foi um visionário em que buscava algo maior para a nossa comunidade que é, na verdade, quase que totalmente agrícola. Hoje as indústrias estão surgindo em nossa comunidade, mas o central, o valor maior da receita do município vem da agricultura. E dentro da agricultura, nós temos a Nogueira Pecã. O Arminho Mioto fez um trabalho de pioneirismo nesse sentido. Ele levou, nós temos, eu acredito, em todas as comunidades do nosso município, as capelas aí do interior do município, em todas essas comunidades, ele distribuiu, lá nos anos 60, mudas de Nogueira Pecã. E foi em Cachoeira também parece um cliente chamado Link presenteou ele com chamava canivete, que não tinha canivete, outra coisa, um cutelo. Era um instrumento com duas lâminas paralelas. Ele praticamente fazia render o trabalho de enxertia o dobro. E o seu Arminho já dominava a arte da metalurgia, foi copiando e fabricando os tais dos canivetes de enxertia. Aqui na garagem dele mesmo. Depois achava que era trabalhoso e complicado, e meu pai, já aposentado, lidava com
alguma coisa de ferraria embaixo dessa casa aqui, com conserto de armas, máquina de costura e tal. Então o senhor Mendes, olha, Pavão, tu não quer pegar essa tarefa da fabricação de canivetes, de enxertia? Eu tenho tarefas demais. Para te dar uns trocados, olha. Aí o meu pai tomou aquela tarefa da fabricação dos canivetes de enxertia. Na época, quando eu comecei mesmo, enxertar foi com canivete simples, né? Cortava na borbulha, para lá de baixo e para lá de cima, né? Tirava essa plaquinha ali e colocava a placa num pé franco, né? Eu colocava essa placa no pé franco, bem direitinho ali, e recortava em cima, né? Aí eu tirava aquela placa ali do pé franco e colocava essa do enxerto. Depois passava o plástico em roda, né? Bem tudo amarradinho. E deixava 15 dias amarrado. Depois de 15 dias, aí eu tirava a fita e cortava 4 dedos para cima do enxerto do pé franco, né? Cortava, aí esperava em pouco tempo, aí saiu o broto. Saiu o broto do enxerto. E assim que saía. Aí, por exemplo, a senhora quer ver? Então, quando vieram aquelas mudas, veio a Mahan, veio a Moneymaker, veio a Success, veio a Sturter, veio a Success, a Sturter, e a Froster, né? Todas essas aí. Então a gente escolhe. Então tinha cada fileira, tinha a plaquinha, ou é Success, ou é Sturter, ou é Success, ou é Money, né? Então a gente pegava, fazia tantas fileiras de Success, tantas de Mahan, tantas de Money, né? Daí saía todas as mudas certas, como veio lá de fora. Que se ia enxertar em Chapecó, então ali se ia com uma equipe, 10, 12, ficava 8 dias lá. Se dormia dentro eles tinham um secador que eles plantavam o feijão carioca. Mas o Santa Úrsula era uma potência, né? Depois eles compraram aquela terra lá de Itapuca. E lá até eles tinham um viveirinho lá também, e nós íamos enxertar todas as manhãs, ia para cima enxertar, de manhã e voltava de noite. Tu tem que plantar a noz, né? Tu planta a noz, faz uma verguinha, planta a noz lá, e depois, ali ainda no primeiro ano, se é bem adubada tudo, tu pode enxertar algumas, senão no segundo ano tu enxerta elas todas. Então, eu abri uma verga com os bois assim, onde é que tinha, e depois ali o resto com o picão, porque não é fácil de arrancar uma muda. Que se sofria com aquilo? Esse canivete, então, ele veio lá da propriedade do bisavô Massimiliano Canton, que provavelmente era utilizado na enxertia das videiras, né? Ele já não era muito do foco da enxertia, era mais o foco de fazer o vinho, enfim, né? Mas aí a gente tem o seu Alírio Canton, que era sobrinho, aprendeu a enxertar lá. Tem o Jandir Canton, também aprendeu a enxertar lá, e depois foram enxertar as nogueiras. E bom, como a gente já falou, Armínio então levou as mudas, as primeiras mudas que se diz que eram todas pés francos, mas creio que não eram todas pés francos, tinha alguma que já vinha enxertada. E depois então eles observaram, o Armínio disse, vamos ter que dar um jeito de enxertar essas nogueiras aqui, né? E então hoje está catalogada ali mais de 100 variedades de nogueiras, né? Fora, porque se tu pega uma nogueira, uma noz, e tu planta ela nunca vai ser igual à mãe. Ela vai ser similar, mas nunca igual. Então ali tu já tem uma espécie diferente, né? Uma espécie não, enfim, uma qualidade diferente, né? Como eu sei que a melhorada, que hoje é considerada a Pitolum, ela foi o Alfeu Mioto quem disseminou ela. Ele foi lá na terra de um Pascoalão, no Moquém, e lá tinha uma muda que tinha vindo em 1944, que provavelmente era enxertada.
E o seu Arminho disse para o Alfeu, vai lá, pega as borbulhas daquela nogueira, que é de uma espécie diferente, e a gente vai ter que enxertar aquela nogueira. E ele pegou as borbulhas e enxertou no pomar ali onde que tem o Hotel Toldo. E aí surgiu a melhorada, que depois o Pitol fundiu ela, os espécies, enfim, toda essa turma ali. A vocação para servir a comunidade também levou Arminho Mioto à vida pública. Em uma época de grandes transformações, participou ativamente da construção política da região, ajudando a moldar o futuro de municípios e comunidades que ainda estavam dando seus primeiros passos. Antes mesmo da emancipação de Antagorda, quando o município ainda pertencia a Encantado, exerceu 3 mandatos como vereador, de 1947 a 1951, de 1951 a 1955 e de 1959 a 1963. Também foi vice-prefeito de Encantado entre 1955 e 1959, assumindo interinamente a chefia do executivo em 1958. Com a emancipação de Antagorda, foi eleito prefeito do município, cargo que exerceu de 1964 a 1969. Porque ele queria emancipar Antagorda, né? Ele já tinha entrado na política, que Antagorda era distrito de Encantado. É isso. E lá, então, ele começou como vereador, mas sempre buscando um desenvolvimento de Antagorda, né? Era uma coisa mais focada aqui, que era onde era a região dele. E então lá ele foi vereador, depois foi vice-prefeito, chegou a assumir interinamente a prefeitura, e aí ele e outros entusiastas resolveram buscar a emancipação da cidade. E conseguiram em 1963, né? 4, acho. 3 ou 4, eu sei que emancipou, e aí continuou na carreira política. Sim, também, se tornou o primeiro prefeito de Antagorda, mas paralelamente ele tinha o desenvolvimento da Nogueira Pecan. Ele foi inclusive vice-prefeito, nós éramos distrito de Encantado, Antagorda. Ele foi vice-prefeito lá em Encantado e assumiu a prefeitura de Encantado como prefeito. Ele foi o primeiro prefeito fora das 4 linhas da cidade de Encantado, diríamos, a assumir o município, que Antagorda era distrito na época do município de Encantado. Então, um líder. Aí depois veio, em 63, houveram os movimentos das pessoas que buscaram, que trabalharam, que se esmeraram na busca de criar um município. E não podia ser diferente, ele foi o presidente da Comissão Emancipacionista, ele foi um dos líderes, um do grupo, diríamos, eram 9, 10 pessoas, 11 lá, que fizeram esse trabalho para transformar o nosso distrito de Antagorda em município. Casualmente, no nosso primeiro mandato, ainda em 1975, nós organizamos a primeira festa da Noz Pecan, que era diríamos, um sonho, era uma coisa que quase impossível, que era difícil, muito difícil, muito difícil. A tecnologia que nós temos hoje e que veio depois nas outras festas da Noz Pecan, da Festa de Leite, que foi um sucesso que teve em Antagorda, entende? Mas aí já teve um acompanhamento técnico bem maior. Mas em 75 nós fizemos a nossa primeira feira da Noz Pecan e realmente conseguimos levar o nome de Antagorda, o estado do Rio Grande do Sul. A imprensa estadual esteve aqui naquela época, era difícil acontecer essas coisas aqui no interior, mas enfim, nós tivemos sim eu acredito que até foi um sucesso aquela primeira feira. O Arminho Mioto foi o primeiro prefeito de Antagorda, né? Com o apoio total do Zelmir Casagrande. Eles eram muito amigos e eu lembro que cada novidade que o seu Arminio inventava, o meu pai levava para casa para fazia. E as tungas também, ele pegou uma época, ela plantou as tungas, mas foi pouca coisa.
Enfim, eles eram muito amigos e vou te dizer assim, o meu pai era um cabo eleitoral, defendia o Armínio Mioto de unhas e dentes. Então eles tinham uma relação muito próxima mesmo, porque toda semana eu lembro que ele vinha para Ponta Gorda e ia conversar com o Armínio Mioto. Quando era prefeito, quando não era prefeito, enfim, tiveram sempre uma relação muito próxima e muito boa. O tempo passou, as árvores cresceram e os frutos se multiplicaram. Armínio Mioto partiu, mas sua presença permanece viva na memória das pessoas, nas comunidades que ajudou a construir e nos pomares que transformaram a paisagem da região. Seu legado continua florescendo a cada nova safra e em cada história que ainda é contada sobre ele. O Mimoso velou toda madrugada. Aí ele latia. Porque a gente soube disso, porque quem foi o Vivi? O Alfeu estava com a Carlinha, que era bebê, né? Bebê não, eu acho que ela tinha 3 anos. E ela falou assim, pai, o tio tá lá. Aí foram e encontraram ele. Porque o Mimoso latia demais. Latia demais, pedindo socorro. E todo mundo pensava que estranho o Mimoso latindo. E foi isso. Então ele foi o companheiro até o fim. E um fato foi que o vô faleceu em agosto e nós viemos, viemos aqui, pro velório e tudo, e voltamos para Pelotas, onde a gente morava. E quando foi em dezembro, férias, a gente veio para cá. E a avó falou, Mimoso continua indo para o cemitério, vai todos os dias. Eu tenho que mandar buscar para ele comer, para ele dormir. Ele passa o dia inteiro lá em cima do túmulo. Então foi um companheiro maravilhoso para ele. Ele deixou de ir quando a gente veio para cá e que aí ele... E foi uma tristeza que a gente não acreditava, porque a primeira morte foi a Noninha, mãe dele, para nós, né? E depois foi o vô, então foi algo que para mim era muito novo, muito novo. Então foi uma tristeza muito grande, muito, assim, inaceitável. Como avô, nossa, um querido, carinhoso. Fofo. Nossa, tudo era para os netos, sabe? Eu fui para a rua carregada pela primeira pessoa, foi ele. Para conhecer da porta para a rua. Foi ele que me levou a apresentar a primeira neta, né? Então, todo mundo conhece, foi teu avô que te trouxe, né? E eu ficava... Não, era muito interessante que essas vindas, né, das férias, ninguém sabia que é a Carla, é a Luciana ou é o Ítalo e tal. Os netos do Arminho e da Gentil, né? A referência eram os avós. Exatamente. Sim. Hoje, ao contemplar uma nogueira carregada de frutos, a região também contempla a memória de seu pioneiro visionário, Armínio Mioto.